Olá pessoal, tudo bom? Vamos aprender sobre associação de resistores, tá? A gente viu o que é resistência elétrica, né? A gente falou basicamente de uma resistência elétrica. A gente conheceu a fórmula RUI, R igual U sobre I, né? A gente conheceu a URI, né? Mas essa aqui é bem importante. A resistência é a diferença de potencial, DDP, sobre a corrente, que é o I, certo? Aqui é em volts, aqui em ampere. Agora a gente vai ver o que acontece se eu colocar, associar vários resistores. Então aqui eu tenho 3 resistores, um do lado do outro. O que acontece com a corrente? O que acontece com a diferença de potencial quando eu tenho vários resistores? E o que acontece com o resistor em si? Então, por algum motivo, eu associei 3 resistores. O que acontece? A corrente elétrica, ó, tá vendo que é um fio só? Que só vai, né? É um fio só. A corrente elétrica é a mesma intensidade, porque é um fio só, é uma continuidade da corrente. Lembra da corrente que a gente via? Ah, um fio vai pra cima, um fio vai pra baixo, ou um fio vai reto, né? Ó, é um fio só. Então a corrente vai ser sempre a mesma. Se a corrente elétrica aqui for de 10 ampere, aqui também vai ser de 10 ampere, aqui também vai ser de 10 ampere. Todo o caminho vai ser de 10 ampere, ok? Tá. A resistência elétrica, como é que eu vou calcular a resistência elétrica total desse circuito? Eu vou somar R1 mais R2 mais R3, quando for em série, ou seja, uma do ladinho da outra. Então, por exemplo, se R1 for 2 ohms, R2 for 3 ohms, R3 for 4 ohms, qual é o meu R total? A soma deles. R total vai ser 2 mais 3 mais 4, 7, 9 ohms. Então, a resistência total desse circuito é a soma dos 3 resistores, que é 9 ohms. Ok? Tá. E a diferença de potencial? Tá vendo que meu A tá aqui e meu B tá aqui? Então, a minha diferença de potencial positivo e negativo estão longe, né? E por elas passam 3 resistores. O que acontece? Para saber o valor de cada U, cada resistor tem um valor de diferença de potencial diferente. Como é que eu vou saber o 1, o 2, o 3? Rapaz, usando a fórmula do RUI. Porque eu tenho a corrente, tenho o resistor, eu tenho a minha diferença de potencial, tá? Se eu sei essa, para saber a 3 é fácil. Ou se eu sei essa, eu sei a total. A diferença de potencial total é a soma das 3 diferenças de potencial, ok? Vamos fazer o 1 aqui só para ficar de exemplo, tá? Ó. Qual é o valor de U1? Vou fazer RUI. O R é 2, o U eu não sei, e a corrente é 10. Então, o, como é dividindo, passa multiplicando. 2 vezes 10 igual a U. O 1 é igual a 20 volts. Que é 20. Quanto que é o 2? Se é 3, vai ser multiplicado, né? 30. E aqui, 40. Qual vai ser o total? 40 mais 30 mais 20, 40, 90. O total vai ser 90 volts. Não é difícil, tá? Bem fácil. Só tem que ir fazendo aos poucos. Vamos fazer esse exemplo aqui que fica bem fácil de entender. A figura representa a associação de dois resistores em série, em que a DDP, o 1, é igual a 12 volts. Ó, tenho 12 volts aqui. Aí pede para determinar algumas coisas. Vamos lá. Determine as intensidades de corrente I1 e I2. Como que eu sei qual o valor de I1 e I2? Lembrando que a corrente elétrica ela tem a mesma intensidade sempre. Se eu sei um valor, eu sei todos, ou seja, é igual. Se eu sei I1, eu vou saber I2. Tem como eu saber I1? Se eu usar RUI, tem. Eu tenho R, tenho U, eu vou achar o I. Ó, R, U sobre I. I1, vou botar aqui pra gente ver o que a gente tá fazendo, tá? O R é 3. O U é 12. E o I1 é o que eu vou descobrir. A gente troca aqui, né? Porque esse aqui não pode ficar embaixo. Fica I1 é igual a 12 dividido por 3. I1 é igual a 4 ampere.
Como é uma continuidade, como é associação em série, como os dois estão um do ladinho do outro. Se 1 é 4 e 2 é quanto? Também é 4. Legal, né? Tá. Então, a letra A acabou aqui, ó. A primeira já tá feita aqui, A. Vamos fazer a B agora. Determine a DDP U2 e a DDP total. Tá. Então, olha só. A U2, ele não tem só 1. A diferença de potencial 2, tem como eu descobrir? Tem. Usando o quê? A RUI. Olha só como é fácil. Quanto que é o R? 7. A U2 é o que eu quero descobrir. Quanto que é I2? 4. Eu quero deixar isso isolado. Então, está dividindo, passa multiplicando. 7 vezes 4 é igual a U2. Minha U2 é quanto? 7 vezes 4? 28, né? 7 vezes 3, 21, 7 vezes 4, 28. 28 volts. Se o 2 é 28, quanto que é o total? O total é o 1 mais o 2. O total é igual 12 mais 28. O total é igual 40 volts. B acabou. C. Determine a resistência total. Como é que eu faço para saber a resistência elétrica total? É soma as resistências em série. R total é igual a R1 mais R2. No caso que só tem os dois, né? Se tivesse 3, 4, e vai só somando, tá? Às vezes eu vou pedir só a resistência total. Vou só somar as resistências, que eu tenho 3 mais 7. Qual é a minha resistência total? 10 ohms. Só isso. Isso é associação em série de resistores. Ok? Claro que a gente tem associação em paralelo. E muda? Muda tudo, tá? Olha a diferença. Aqui eu tenho a minha diferença de potencial, positivo e negativo. Aí sai um fio. E aqui esse fio se divide em 3. Então, uma corrente que vinha aqui, ó. Uma corrente que vinha aqui. Não é a mesma que veio pra cá, que veio pra cá, que veio pra cá. Lembra da continuidade da corrente? Chegava assim e... O que acontece aqui? Dividiu o valor em 3. Mas qual é o valor de cada uma? Como é que eu vou saber? Fazendo cada uma usando o RUI, tá? Então, vamos lá. Aqui eu tenho uma associação em paralelo. O que acontece com a diferença de potencial dessa associação? Ela é a mesma em todos os pontos. Tá? Então, a mesma diferença de potencial para R1, para R2, para R3. Lá na outra era a corrente, que era igual. Aqui é a diferença de potencial, tá? Corrente elétrica. A gente vai fazer, para achar o I total, a gente vai somar I1, I2 e I3. Somar os 3, eu tenho I total. Ok? Tá. E a resistência elétrica total? Tem duas formas de fazer. Eu vou mostrar pra vocês, mas eu quero que vocês façam dessa forma que é mais fácil. Ah, essa aqui, depois tem que inverter, isso aqui vai dar confusão. Tem essas duas formas de fazer, que o pessoal conhece, mas eu gosto mais de fazer dessa, tá? Então, eu nem vou fazer desse jeito aqui pra vocês não confundir, ok? Resistência equivalente, ou seja, resistência total, é R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. E se tiver 3? Faço com os dois primeiros, o resultado eu faço com o terceiro. Mais fácil de gravar, porque aqui, ó, vai ter que tirar mínimo e, faz confusão, nossa, tá? Nunca mais se acerta. E aqui eu acho mais fácil fazer desse jeito aqui, tá? Exemplo prático, vamos lá. Aqui eu tenho uma diferença de potencial de 12 volts, que é a mesma para todos os 3 resistores. Tá vendo que os resistores não estão mais um do lado do outro, igual o outro, que era no mesmo fio? Aqui eu tenho uma corrente que se dividiu em 3. Cada corrente tem um resistor. Então, cada corrente dessa, a gente vai fazer um RUI para saber o valor da sua corrente, tá? Primeira letra A. Qual é o valor de cada corrente? I1, I2 e I3. Vamos lá. R1 é igual a U sobre I1. Para achar o I1, tá? Quanto que é o R1? 4. O U é igual para todos e o I1 é o que eu vou achar. Como tá embaixo, eu vou trocar. 12 dividido por 4, que é igual a 3 amperes. O I2 é igual ao I1? Não necessariamente. Nesse caso, não vai ser, de certeza, porque os R são diferentes.
A única coisa que é igual é o 12 aqui. Então, em paralelo, o DDP é igual. E em série é a corrente. Não confundam isso, tá? Vocês vão fazer sempre com o caderno, consultando, então não tem por que errar. Vamos achar aí 2. 3, 12 e 2. Troca. E 2 é igual a 12 dividido por 3, que é igual a 4 amperes. Último, R3, U e 3. R3 é 6, 12 e 3. Trocou 2 amperes. Fácil, né? Então, eu achei I1, I2 e 3. O é o mesmo. Agora, a última questão aqui. Essa aqui é a letra A. Acabou aqui, né? Letra B. Qual a resistência total ou equivalente? É só somar as resistências? 4 mais 3 mais 6? Não. É essa fórmula aqui, ó. Porque é em paralelo, não é em série. Então, vamos fazer ali. Resistência equivalente é igual. R1 vezes R2. Primeiro eu vou botar a fórmula aqui. Depois a gente... Tá. R1, 4 vezes 3 sobre 4 mais 3. 4 vezes 3, 12. Dividido por 7. Isso é disso aqui, tá? 12 dividido por 7. 1,7. 1,7 ohms. Isso é dessas duas aqui. Agora, o que eu faço? Eu vou fazer esse com esse. Meu R1 é isso aqui. 1,7 vezes 6, dividido por 1,7 mais 6. 1,7 vezes 6. Vou limpar para fazer certinho. 1,7 vezes 6, 10,2. Dividido por 7,7. R$ 1,32. Então, o que a gente sabe? Que a resistência equivalente à resistência total desse circuito é de 1,32 ohms. É isso. Acho que essa parte aqui é mais difícil, mas... Ai, não acredito que eu não gravei. Será que eu não gravei? Vou falar de novo, então, tá? Qual a resistência total equivalente? Vou fazer primeiro de duas, acho a resistência equivalente, depois eu faço as outras duas, tá? Vamos lá de novo, tá? R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. R1, 4 vezes R2, 3 sobre 4 mais 3. Multiplica e depois soma e depois divide. Multipliquei 4 vezes 3, 12. 4 mais 3, 7. 12 dividido por 7, 1,7 ohm. Equivale a essas duas aqui, ó. 1,7 ohm é esse aqui, certo? Só que eu ainda tenho esse terceiro. O que eu faço? Eu vou fazer esse 1,7 com esse terceiro aqui. Que tá aqui embaixo, ó. 1,7 vezes 6 sobre 1,7 mais 6. 10,2 sobre 7,7. Dividir deu 1,32 ohms. Agora sim. Então, isso são associação em série e associação em paralelo, ok? Um abraço.